quiser. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estamos dando início a uma série de podcast aqui na Up Imóveis Eusébio. E estamos iniciando hoje, nada mais, nada menos, com a grande dúvida de todo mundo quando pensa em comprar imóveis, que é sobre financiamento imobiliário. E hoje convidamos Indiara Moreira, que é da Ativa Serviço de Crédito, que é especialista em crédito imobiliário, para que nos possa tirar todas as dúvidas, né, e nos direcionar para o nosso financiamento imobiliário. Indiara, seja bem-vinda. Oi, obrigada, Mardoni, pelo convite. Nada. Eu já tô sabendo, Indiara, que muita gente está curioso para saber como é que foi essa trajetória de crédito imobiliário, como é que surgiu, até você hoje se tornar referência, né, em crédito imobiliário, principalmente na região do Eusébio. Pronto. Na verdade, eu trabalhava em banco, né? Trabalhei muito tempo num banco privado, então já tinha um certo conhecimento. E aí, em 2018, eu entrei em uma imobiliária, né? E entrei já nessa parte do financiamento imobiliário, né? Logo, cuidando dos processos de financiamento e me tornando correspondente de caixa. Coisa boa. E tu já tinha essa bagagem, né, de banco, né? Então já tinha esse contato. Já tinha um certo conhecimento. Quantos anos com crédito imobiliário, Indiara? 6 anos já. 6 anos, né? Então já tem uma boa bagagem de experiência, né? Eu vou até quebrar o protocolo agora para saber um pouco, Indiara. Me diga aí o financiamento mais inusitado que você já teve dentro desses anos. Algo assim que lhe marcou, né, na sua carreira, ou algo que você achou que não ia conseguir prosseguir, ou um cliente bem específico, algo realmente fora do comum que você está habituada, né, a lidar no seu dia a dia. Tem alguma história assim bem específica? Não tão específica, mas assim, sempre tem alguns clientes que chegam assim, meio que justamente desinformados, e aí a gente pega eles meio que do zero, né, para ajudar ali na formalização da renda, na análise e tudo, lógico, vindo dos corretores, né, mas e quando ele pensa que não vai aprovar, que não vai, a gente consegue aprovar o crédito e ele realiza o sonho dele. E eu fiquei sabendo, Diara, que é um dos seus diferenciais, né? Justamente uma consultoria ao crédito, né? Isso. Não é só aprovar o crédito, né? Mas sim direcionar o cliente, direcionar, né, a família para a obtenção do crédito, né? Que eu acho que isso é um diferencial e nem todo mundo no mercado trabalha dessa forma, não é isso? Isso, porque tem aquele cliente que não é aquela compra imediata, vai comprar daqui a alguns meses, então a gente consegue dar toda uma consultoria, acompanhar ele durante todo o processo da análise, da formalização da renda, até ele conseguir realizar o sonho. Perfeito. Indiara, a gente preparou aqui algumas perguntinhas e de antemão já deixamos também no nosso Instagram uma caixinha aberta para todo mundo participar e deixar sua pergunta, que nós iremos escolher uma pergunta, né? A pergunta aí que mais e tiver no contexto, né, de hoje atual de financiamento imobiliário, para que a Indiara possa ir sanar essa dúvida, tá bom? Mas a gente separou algumas perguntas aqui, Indiara, e eu vou começar perguntando agora, tá bom? Indiara, o que fazer, né, quando você pensa em comprar imóvel? Qual é o primeiro passo, né, que a família deve ter, ou o casal, ou mesmo só um membro, né, deve tomar ao querer adquirir um imóvel? Pronto. Para adquirir o imóvel ali pelo financiamento imobiliário, né, a primeira coisa que ele tem que ver é como que está o nome dele, como está o CPF dele, fazer as consultas, ver se tem alguma pendência, ver questões de comprometimento de renda, né? Se ele tem algum outro tipo de financiamento ativo, algum empréstimo. Não emprestar o nome, né? Porque muitas vezes um familiar, um amigo, um vizinho, me empresta teu nome para eu financiar um carro, uma moto. Não faça, né? Porque acaba que o banco entende que aquele comprometimento é seu e não de um terceiro. Então, não faça isso. Faça as consultas do Bacen também para ver se consta alguma dívida ou prejuízo, né? E ver a sua renda, né? Ver como que tá a questão da renda. Tu tocou num ponto bem interessante, Diária, que é assim, é algo muito surpresa para os clientes, que é essa questão do Bacen, né? Sim. Hoje os bancos estão bem interligados com relação a essas informações, não é isso? Isso, justamente. Tem um relatório que é o do SCR do Bacen, que o cliente consegue tirar, né? Ele vai lá, acessa o site, tira e ele consegue ver esse relatório dele de alguns meses atrás. E ele consegue ver se ele deixou alguma dívida em aberto, alguma dívida em prejuízo, que muitas vezes ele nem sabe. Nem sabe. Tem um tempo, assim, Diária, nos últimos 6 meses que me complica, ou é um ano, ou não tem tempo. Não, ele consegue ver de um bom tempo para trás no relatório. Mas assim, que implica no crédito? Até 2 meses. Até 2 meses. Isso. Entendi. Então, assim, ele resolveu agora,
porque tem um delay no sistema dos bancos para identificar que já retirou. Mas assim, por exemplo, o banco ele consegue solicitar que você envie a carta de quitação dessa instituição, o comprovante de pagamento para mostrar, ó, esse RCR que está apontando aí, essa dívida em prejuízo, por exemplo, já foi quitada. Então, isso já é um ponto positivo. Tem um detalhe também que a Indiara contou agora, que é justamente essa questão de dívida. Você, muitas vezes, às vezes você está com a dívidazinha aberta, o banco lhe manda uma proposta, você paga com desconto, e isso não é bom para o crédito, não é isso, Indiara? Isso, fica como se fosse dívida em prejuízo, né? Como se você tivesse deixado um prejuízo para o banco. E aí você precisa regularizar essa diferença. E assim, regularizou, dá certo. Não tem Mesmo não tem que problema. passe, vamos supor, eu tava devendo, sei lá, R$1.000, né? Aí passaram-se alguns meses com essa dívida, o banco entrou em contato, Mardônio, eu tô com uma proposta hoje para você pagar R$500 nessa sua dívida. Aí eu vou lá e pago. Isso. Quando eu for financiar o imóvel, aí eu vou estar com a nota baixa. Isso, aí você vai lá, entra aí em contato com a instituição. Olha, eu quero pagar essa diferença que eu fui devendo. Isso mesmo, explica que está querendo fazer um financiamento imobiliário e quer regularizar tudo. Não Olha quer só, deixar que o pergunta prejuízo. interessante. Eu, Indiara, não sabia que a gente conseguia, voltar atrás, né, dessa negociação. Isso é muito importante porque, às vezes, é por causa de R$100, R$200 que você deixa de tomar um crédito de 300 mil, de 500 mil, né? Isso. Por um simples detalhe que você, às vezes, por falta de conhecimento, né, você acaba perdendo ali uma oportunidade imobiliária. Isso. Não é isso, Indiara? Eu tô com mais uma pergunta, Indiara. E essa aqui, Ave Maria, eu como um corretor, eu recebo muito esse tipo de pergunta e clientes nesse perfil, né, que eu acho que vai ser muito valioso para quem tá e nesse perfil, né, que vai escutar esse seu direcionamento, que é, eu sou autônomo, como eu faço para comprovar a renda? Eu recebo muito cliente dizendo, eu sou MEI, né, eu sou, sei lá, um profissional liberal, né, Isso. eu sou um advogado, eu sou um dentista, né, inúmeras profissões hoje que são, né, autônomos, né, que às vezes os clientes não sabem como comprovar. Tem a questão da movimentação bancária, né, que também às vezes conta. Como é isso? Conta pra gente mais ou menos como é que seria o direcionamento certo. O ideal é ele fazer a declaração de imposto de renda dele. Mesmo como autônomo, ele vai até o contador e aí apresenta os extratos de conta dele, os recebimentos dele, explica como é a renda dele e faz a declaração de imposto de renda, né? E aí, com essa declaração, ele vai estar formalizando a renda dele, né? Que é isso que os bancos querem, que a renda seja formal, né? E aí, ele vai conseguir fazer essa formalização e seguir com a análise de crédito dele. Perfeito. Porque quando a renda é informal, a capacidade financeira do cliente cai um pouco. E ela estando formalizada já melhora para ele. Essa formalização que você diz do autônomo seria apenas a declaração de imposto de renda com a movimentação bancária na conta corrente. Na conta corrente seria dele, isso. Porque aí, no caso, o gerente, ele vai, na hora da análise do crédito, ele vai poder validar aquilo que você colocou no imposto de renda é compatível com o que está no seu extrato de conta. É como se ele comparasse, né, os dois. Isso Mas mesmo. vamos lá, e você que é MEI, eu recebo muito em diário esse tipo de pergunta. Você é MEI, fica ligado agora nessa dica em diário. Eu sou MEI, o que é que eu tenho que fazer? É esse mesmo procedimento? Pronto, é o mesmo procedimento. Por exemplo, os outros tipos de empresários, né, os outros sócios, né, de empresas, eles podem fazer prolabore, por exemplo. No caso do MEI, é a declaração de imposto de renda. Certo? Perfeito. Ele vai fazer ali a declaração dele PJ, né? E vai ter a declaração de renda pessoa física dele, com os recebimentos do MEI dele. Vamos, mais uma pergunta. Eu acho interessante, Indiara, que essa questão é muito abrangente, né? A questão do financiamento imobiliário, do crédito imobiliário, porque uma coisa vai puxando a outra. E você falou agora de declaração de PJ. A gente recebe também uma grande parcela de clientes que é o quê? Olha, não, eu tenho uma declaração de imposto de renda, tenho. Quando a gente vai ver, é da PJ, mas deixou de fazer a física. Vale para financiamento ou não? Não, por exemplo, tem a UDFIS, o ECF, né? Toda aquela documentação PGDAS, tudo da PJ, aquilo ali vai justamente junto com o extrato de conta, é para validar o que o cliente coloca no imposto de renda dele, né? O gerente, ele vai ver se tudo aquilo ali está batendo, se todas aquelas informações estão corretas, se foram declaradas na época certa, e aí tem isso junto, também, né? Do tempo, né? De não perder o tempo da declaração, isso, é muito importante. Tem que ter. No início do ano, todo início do ano ali entre março e maio, tem a época da abertura para declarar o imposto de renda. Então,
aproveita, tá pensando em comprar um imóvel no final do ano? Já faz a sua declaração no início do ano. Olha e não... só, essa dica valiosa da Indiara. Tá pensando hoje em comprar imóveis, não declarou seu imposto de renda, você tem ainda a oportunidade, não é isso, Indiara? Isso. Que já no começo do ano, já abre a declaração de imposto de renda e você pode comprar um imóvel na planta. Era uma das perguntas que eu ia fazer, Indiara, eu já vou até puxar logo, que é justamente... Eu quero comprar um imóvel que está em construção, na planta em construção, que isso é muito comum no Eusébio, né? O que é que eu devo fazer? Como eu devo me preparar? Quais são aí os pré-requisitos e cuidados, né, que eu tenho que ter durante esse processo? Pronto. É basicamente aquele do início, né? Verificar as questões do nome, não comprometer a renda, ver a questão do seu relacionamento com o banco, né? Já vai ali, já abre uma conta, já faz toda a movimentação com aquele banco, formaliza a sua renda, né? E aí tudo isso vai fazer a diferença quando chegar o momento que o imóvel ficar pronto, né? Que a documentação do imóvel e o imóvel ficar pronto, que foi iniciar o processo de financiamento. Então, tudo isso já vai fazer a diferença, já vai se preparando. Qualquer coisa, já faz uma pré-análise do crédito para ver se tem alguma coisa que pode impactar. Ah, deu comprometimento de renda, então vamos ver o que está impactando. Eu ainda tenho ali 6 meses, 1 ano até meu imóvel ficar pronto. Então, eu já posso ir trabalhando nisso. O bom é que ganha esse tempo de organização, né? Isso. Tu falaste de comprometimento de renda e uma das dúvidas também é cartão de crédito. Hoje, esse negócio de milha, né? Muita gente tem utilizado cartão de crédito, cada vez mais cartão de crédito com níveis, com limites altos, né? E acaba você se programando ali toda a sua despesa familiar no cartão de crédito. Isso impacta na hora de um financiamento imobiliário? Impacta. O cartão de crédito, ele impacta, sim, na análise, né? No caso, no comprometimento da renda. Principalmente quando é um cartão que justamente vem uma fatura bem elevada, bem uma diferença grande em relação à renda do cliente, né? Vamos supor em números, como é que seria? Vamos detalhar aí em números o que seria essa diferença. Vamos lá. Eu tenho uma renda de 20 mil mês. Por exemplo, aí você tem uma pagada aqui a 30, 60 dias de 40 mil, 60 mil, 80 mil, porque junta, né? Não é só o cartão de crédito. Você Junta tem outras outras despesas, contas, você né? tem outras despesas. Às vezes você tem um carro financiado, você tem ali um empréstimo ou um consignado. Então, assim, tudo vai juntando para comprometer a sua renda. Então, o ideal é ir livrando, assim, o máximo que puder. Ah, não consigo tirar esse consignado. Não consigo quitar, mas consigo diminuir o cartão de crédito. Né? Consigo vai quitar ali inteligentemente, né? O que é que vai fazer eu reduzir esse comprometimento. E falando em comprometimento de renda, Indiara, parece que tem uma porcentagem, né, que o banco considera que você tem que você pode comprometer. Como é isso, mais ou menos? No assim? caso, o banco ele entende que você pode comprometer até 30% da sua renda, né? Para esse tipo, para suas custas, para suas despesas, né? Despesas fixas, né? Tipo né? Tipo isso. Um empréstimo, um cartão de crédito, um consignado, um financiamento imobiliário ou de automóvel. E aí, ele entende que é esses 30%, né? Então, o ideal é estar pensando em comprar um imóvel, já ir organizando esse comprometimento. Então, vamos supor, uma conta bem rápida. Se eu ganho 10 mil, eu posso comprometer do meu orçamento até 3 mil reais. Isso mesmo. Perfeito. Excelente. Fica ligado, tá, pessoal? Olha só, isso é bem interessante. Quem tá querendo comprar um imóvel, já se organizar com relação a isso. Quanto mais eu me antecipo, né, eu vou ter um sucesso maior, seja ao encontrar o imóvel ideal ou ao tomar o crédito, né, ideal para minha renda. Porque às vezes a gente tem uma renda de 40 mil reais, mas tem um comprometimento de quase 20. Aí quando a gente vai fazer o financiamento, minha renda é muito boa. Mas só que ele tá ali com o orçamento já pro banco, embora ele tenha uma parcela às vezes informal, mas não contabiliza como formal. Então ela está 100% comprometida, embora o cliente possa pagar mais 5, mais 10 mil de parcela, o banco não entende dessa forma. Isso não é isso? Então sempre é bom se antecipar, né, Indiara? Para que a gente possa estar ali antenado e direcionado para o crédito imobiliário. E vamos lá para os formais, CLT. Quem é CLT, né, tem posso dizer uma vantagem, será? Que é a questão do FGTS, né? Isso. E aí, existem algumas regras, né? Isso, Diara, quando pode se usar, quando não se pode. Tem a questão do primeiro imóvel, Isso. né? De transferência de estado. Como é Isso hoje mesmo. para a gente utilizar aí o FGTS, né? Para compra de um imóvel. Quais são hoje os requisitos que eu tenho que ter para eu me adequar a essa regra? Pronto.
No caso, você tem o comprador e o imóvel precisam se enquadrar nessas regras, né? O imóvel ele tem que estar localizado na mesma cidade ou região onde você trabalha ou reside, né? E você precisa, o comprador, no caso, né? Ele não pode ter financiamento de imóvel ativo em nenhum local do país, certo? Ele não pode ter imóvel quitado na mesma cidade ou região metropolitana. Então, por exemplo, eu estou comprando um imóvel no Eusébio e tem um imóvel quitado em Fortaleza. Eu posso usar meu FGTS? Não, infelizmente não pode porque é a mesma região metropolitana. Mas, eu tenho um imóvel quitado em Recife e vou comprar um imóvel no Eusébio. Pode usar o FGTS? Pode sim. Não é impeditivo. Aí volta para a regra primeira que tu disse, né? Desde que ele esteja trabalhando aqui. Isso, ou não é morando. isso? Eu Ou moro morando, aqui. né? Um dia eu morei em Recife, tive um imóvel e tá lá, alugado. Tá quitado. E agora eu tô indo no Eusébio, né? Por algum motivo eu tô aqui no Eusébio, tô em Fortaleza. Quero comprar um imóvel aqui com FGTS. Pode, o de Recife tá quitado, não tem problema nenhum. Agora, se o de Recife, por exemplo, tiver financiado, então não pode utilizar o FGTS. Porque já tem um financiamento ativo. Porque já tem o financiamento ativo. Não pode ter financiamento ativo para o uso do FGTS. Perfeito. E aí o cliente ele pode usar o FGTS na entrada ou para amortizar esse financiamento. Existe um limite de uso de FGTS ou não? Não. Eu posso quitar o imóvel. O imóvel é 500 mil, eu tenho 500 mil de FGTS. Eu posso usar meu FGTS todinho? Pode. Na verdade, existe a aquisição à vista com o FGTS, né? Sem o uso do financiamento. E tem a aquisição já no financiamento, né? E aí, você utiliza ali o FGTS na entrada. Aí depois, meu saldo devedor agora é 100 mil e eu tenho 100 mil de FGTS. Eu posso quitar com o FGTS? Pode quitar. Pode quitar todo o financiamento com esse FGTS. Perfeito, Indiara. Ave Maria, é muitas informações, né? É por isso que a gente sempre tem que contar com um profissional, né? Especialista em crédito imobiliário, para que a gente possa, de fato, aproveitar as regras. Porque às vezes a gente, por não saber, às vezes a gente tem um benefício ou uma taxa de juros reduzida. Acaba que deixa passar uma oportunidade porque acha que não pode utilizar o FGTS, né? Porque muita gente às vezes tem um valor ali, 50 mil, 60 mil de FGTS, pode utilizar na entrada do imóvel. Exatamente. Né? Exatamente. E aí... que tem aliviado muitos clientes, né? Que querem principalmente comprar imóveis prontos. Isso. Porque aí ele acaba que ele vai ter que... O banco ele financia mais ou menos em regra, em média, até 80%, né? Isso. Então ele tem que pagar 20% de entrada. Se ele, vamos supor, tiver 10% do valor do imóvel já de FGTS, ele só vai ter que se preocupar com 10%. Já só desembolsa os outros 10%. Os outros 10%. Isso é mesmo. fantástico, isso é fantástico. Excelente, Indiara. Indiara, outra perguntinha também que a gente recebe muito, né, dos clientes que estão visitando Mardônio, como é que eu faço para pagar menos juros? Tem umas modalidades de amortização, não é isso? Amortização pelo tempo e amortização na parcela. Me corrija se eu estiver errado. E aí, Mardônio, o que é melhor? Eu amortizar pelo tempo, amortizar na parcela, ou eu juntar um dinheiro e amortizar o saldo devedor? Hoje, o que é que de fato vale a pena para a gente pagar menos juros, Indiara? No caso do financiamento imobiliário, quando você faz, quanto mais você amortizar, menos juros você vai pagar, né? Mas aí o ideal, se puder, é amortizar no tempo. Porque aí a parcela ela é composta pelos juros, pela amortização, pela taxa administrativa, pelos seguros, né? Que tem dentro do financiamento imobiliário. Então, quando você reduz o tempo, você reduz ali aquele seguro, você reduz ali aquela taxa administrativa também e os juros. Então, acaba que no final, o montante que você paga é menor quando você reduz pelo tempo. Entendeu? Entendi. Então, o ideal, assim, é amortizar. Tá com o valor sobrando, vai ali no aplicativo, faz a simulação, já gera um boleto e amortiza, entendeu? E hoje tem essa facilidade do aplicativo, né? Isso. Tanto você vai acompanhando o seu Financiamento. como também o seu saldo devedor. Isso. E você pode ir ali no aplicativo, mesmo vendo, rapaz, se eu amortizar 4 mil, se eu amortizar 2 mil. Vai ali na brincadeira, Isso. aqui, tô com dinheiro sobrando, vou... E aí, vezes, nisso, você vai amortizando. Eu uma vez, Indiara, até trazer uma história aqui, eu atendi um cliente que ele quitou o imóvel rapidinho. Era um imóvel de apartamento de Minha Casa Minha Vida. E aí ele, Mardônio, era incrível. Se eu tinha R$200 sobrando, eu ia lá no aplicativo e amortizava. Isso. Se eu tinha qualquer valor, ele pode ir amortizar. Às vezes a gente fica pensando assim, não, eu vou juntar
30 mil para amortizar o meu saldo devedor. Esses 30 mil nunca se completa. Acaba né? que vem outra prioridade. Vão Quando vir chegou sempre, no 10, já gastei outra coisa. Vão vir sempre prioridade. Quando chegou no 20, opa, tem uma viagem. Mas né? não, tô com R$1.000, tô com R$500 sobrando, vai amortizando. Já pode ir amortizando, né? Pode E amortizar. quando você vai somando isso no decorrer do ano, a cada mês você fazendo esse esforço, você vai reduzindo o seu prazo de financiamento, né? Ah, recebi o 13º, quero amortizar, amortiza. Tem uma regra também, até voltando para a questão do FGTS, Indiara, que é em quanto tempo eu posso utilizar. A gente falando de amortização, né? Tem duas regras que os clientes me perguntam. Mardoni, em quanto tempo eu posso utilizar meu FGTS? E também, Mardoni, como é que eu faço essa dedução, né, do FGTS nas parcelas, das próximas parcelas? Não tem isso também, Indiara? Não, no caso é assim, tem 2 jeitos de amortizar com o FGTS. No decorrer do financiamento, Isso, né? no decorrer do financiamento. Tirando a aquisição, ali o financiamento, o seu financiamento está em andamento. Você está pagando as parcelas. E aí, o primeiro deles é reduzir em até 80% as próximas 12 parcelas. Ou seja, estou com o valor de FGTS aqui e aí quero amortizar. Você tem 2 opções. A primeira é essa. Você, tô com 8 mil, exemplo, no meu FGTS. E aí, eu quero reduzir as minhas parcelas. Então, o banco vai pegar aqueles 8 mil e vai diluir nas suas próximas 12 parcelas, fazendo com que você fique com a prestação de até, no máximo, 20%. Né? Ou seja, ele reduz até, no máximo, 80% da sua prestação. Certo? Sombrou o valor, fica ali no FGTS. Então, ela vai te dar ali aquele... tô precisando de uma folga aí de 1 ano, né? Tô achando que a parcela tá mais alta, esse ano quero fazer outras coisas e quero reduzir essas próximas 12. Quero sentir mesmo a redução da parcela. Então, faz dessa maneira, né? Pode reduzir até 80% o valor da parcela nos 12 meses. A outra maneira é pegar o saldo que consta no seu FGTS e ir amortizando ou no prazo ou no valor. E aí, essa modalidade você pode fazer de 2 em 2 anos, certo? Juntei um valor daqui, amortizo. Passou 2 anos, juntei mais um valor, amortizo de novo. Então, assim, tem essa de 12 em 12 meses e tem a de 2 em 2 anos. Perfeito. E aí, no final, amortizando, vai pagando menos juros. Antes era em 3 em 3, né, Indiara? No caso de 3 em 3, é na aquisição. Quando você compra um imóvel, entendi. Na aquisição, você faz uso do FGTS para você vender. Comprei um imóvel agora, usei meu FGTS. Daqui a 1 ano, resolvi vender. Vou me mudar, quero vender. E quero comprar outro. O comprador, se ele quiser usar FGTS, ele não vai poder. Porque aquele imóvel ali teve um FGTS usado com menos de 3 anos. Entendi. No imóvel. Entendi. Então, essa regra dos 3 Então, anos é mais uma regra ali imóvel. do imóvel. O imóvel não pode ter um FGTS utilizado. Eu vou, inclusive, aproveitar esse exemplo que você deu pra gente poder... Eu comprei um imóvel usando o FGTS, vendi, mudei de plano, vou comprar outro. Certo? Só que quando eu vendi com mais ou menos 1 ano e eu quero comprar outro com o FGTS. Pode. Posso. Pode. Se ele não tiver mais no seu nome, pode. Independente do tempo. Isso, pode. Legal. Ele não pode estar no seu nome. Legal. Então, vamos supor, só vai recapitular para ficar bem claro. Eu comprei um imóvel hoje, usei meu FGTS como entrada. Resolvi vender depois de 1 ano que eu mudei de planos, eu vou morar em outro bairro, outra cidade. Vou morar no Eusébio agora, pronto. Tô saindo de Fortaleza, vou morar no Eusébio. E aí, eu posso utilizar de novo meu FGTS lá? Se você tiver ali o FGTS, pode. Aí, assim, só lembrando de uma regrinha que passou batido. Sim. O comprador que vai utilizar FGTS, ele tem que ter, no mínimo, 36 meses de recolhimento de FGTS para poder utilizá-lo, certo? Para dar o primeiro passo. Isso, para dar o primeiro passo. Entendi. Isso. Porque eu falei que ele não poderia ter financiamento ativo, não pode ter imóvel, mas ele precisa também ter os 36 meses de recolhimento. Eu trabalhei 1 ano na empresa A e 2 anos na empresa B. Pronto. Já serve, Já né? dá 36 é o meses. somatório, né, das Isso. empresas. Não né? precisa, tenho que estar 3 anos na mesma empresa. Não. É o somatório de todos os contratos de trabalho com recolhimento de FGTS. Perfeito, Indiara. Agora ficou bem claro essa questão da FGTS pra mim. Cada vez que eu converso contigo sobre financiamento, eu posso ser sincero que eu aprendo alguma regra que eu não sabia. Ou que Mas tava no oculto, né? a gente vai aprendendo todo dia. Todo dia, né? Eu gosto muito de dizer, tem muito corretor que me pergunta, mas Doni, como é que tu adquiriu também esse conhecimento, né, de financiamento imobiliário? Sobre direcionar o cliente, eu direciono muito pouco, porque eu tenho um back aqui, que é a Indiara, que me direciona e eu direciono meu cliente.
Mas é justamente isso, é a conversa com o correspondente, a conversa com o especialista. A cada mesa, quando eu acompanho meu cliente, Indiara, quando a gente vai para uma entrevista com você, ou que a gente vai para um direcionamento, uma aprovação de crédito, eu aprendo algo novo. Né? É igual esse bate-papo agora. Né? Então, amigo corretor, você que quer ficar antenado com o financiamento imobiliário, com o direcionamento do de obtenção de crédito imobiliário, cole do lado de um correspondente bancário, né, especialista no segmento que você, né, domina, que é o predominante, né, do que você vende, para que você possa, a cada encontro com o seu cliente e o correspondente bancário, você tá ali absorvendo conhecimento, absorvendo as novas regras e falando em novas regras. Já vou logo adiantar. Caixa Econômica está com mudança, né? Isso, Indiara. Tiveram algumas alterações agora no final do ano. Isso. Conta pra gente quais foram essas alterações, né? Se tem prazo. Tá todo mundo curioso, né? Pra saber se tem prazo essas alterações. Mardônio, começou agora, mas tem prazo para terminar. Eu comprei um imóvel na planta 2 meses atrás, contando com a regra antiga. Tem como eu me programar? Como é que tá nos bastidores aí esse cenário de mudança da Caixa Econômica, Indiara? Pronto, vamos falar primeiro o que foi as mudanças, né? No caso, houve a mudança da cota, né? Nos processos de financiamento do SBPE, né? E aí, no caso, o cliente que vai financiar pela tabela SAC, a tabela SAC é o quê? A amortização SAC, que é aquela amortização que é decrescente. O cliente começa pagando um pouco mais alto e vai diminuindo a parcela. E aí, nesse caso, ficou uma cota de financiamento de até 70%, né? Ou seja, o cliente quer comprar um imóvel, ele pode financiar até 70% na SAC. E na tabela Price, que é aquela parcela que ela é mais constante, certo? Ela se mantém mais ou menos no mesmo nível de valor até o final do financiamento, né? E aí, nesse, a redução foi de até 50%. A outra situação, o outro item que mudou é que para você financiar agora na Caixa, né, no SBPE, você não pode ter outro financiamento ativo, certo? Ah, financiei na Caixa há 5 anos atrás e estou com financiamento ativo ainda. Agora você não vai... Agora, nesse cenário, nesse momento... Mesmo tendo renda? Mesmo tendo renda, não pode ter financiamento ativo na Caixa. Ah, eu tenho um financiamento ativo no Itaú, por exemplo. Eu posso comprar um imóvel na Caixa? Pode. Você tendo renda, a sua renda comportando, pode. Certo? E a outra situação é que os imóveis não podem passar a avaliação de 1,5 milhão. Certo? Então, foram essas as mudanças. Prazo, a gente não tem, né? Mas a gente acredita aí que no início do ano... a gente acredita e espera, né? Que no início do ano a Caixa já vá retomando essas, como assim, outras vezes já tiveram essas situações. Uma coisa que eu ia perguntar, isso não é novidade na Caixa Econômica, né? Eu acho que é mais uma organização interna, né, Indiara? E aí já tiveram essas mudanças outras vezes também, e então a gente espera que aí na virada do ano, ali janeiro, fevereiro, já venha, e aos poucos vá retomando. Isso. No caso... Pode concluir, perdão. Não, você perguntou do cliente que comprou um imóvel há 2 meses atrás e vai iniciar o financiamento agora, né? Ou que ele vai iniciar... Qual foi a pergunta que eu quis fazer? Que um cliente comprou um imóvel comigo há 2 meses atrás e entrou em contato comigo, mas não estou sabendo das mudanças da Caixa Econômica, eu estava me programando para esse financiamento, só que ele só vai receber a casa dele em outubro de 26. Aí eu, não se preocupe muito não, que daqui para lá a gente tem muitas águas para rolarem, né? Então, a expectativa é que, justamente como você disse, Diara, que não é a primeira vez que isso acontece na Caixa Econômica, né? Não. E que sempre, normalmente, costuma retornar, né? Do cenário que estava, costuma retornar... O que é que eles alegam isso, Diara? É mais uma organização interna, né? Não, mas, assim, na verdade, a situação é porque, assim, essas reduções vão por conta das liberações de recursos, né? O SBPE é um recurso que vem da poupança. Entendi. Certo? E acaba que, hoje em dia, você percebe que o brasileiro ele tem mais sacado da poupança do que colocado dinheiro em poupança, né? Então, assim, acaba que a gente, os correspondentes, até os corretores, engenheiro, a gente quer conscientizar todo mundo também de que precisa colocar ali o valor na poupança para conseguir, para ter os recursos, para ter ali o fund para poder... ter essa liberação, entendeu? A mesma situação também do Minha Casa Minha Vida, que vem do FGTS, né? Acaba que nos últimos anos, no último ano, né, que teve o aumento do Minha Casa Minha Vida para aquele faixa 3, que foi até 350 mil, então saiu muito recurso. Aquelas situações também de saque aniversário, né? Então, foi só sacando, entendeu? Então, acaba que a torneira vai fechando um pouco. Então, eles dão uma segurada,
né? Que é para poder a caixa d'água encher de novo, né? Mais ou menos isso. Para poder abrir de novo a torneira. Isso Perfeito, mesmo. perfeito. Excelente, Indiara. Deu para compreender, aí eu tava assim, com essas dúvidas, né? Assim, eu sabia muitas informações, assim, né? Superficiais, né? Mas agora a gente consegue passar com mais segurança, né? Isso. Que é justamente isso que, de fato, vai voltar para o mercado. Não precisa, né? Essa questão, eu até fazer um comentário, me fugiu da memória. Essa questão da retirada da poupança também vem muito da mudança de mentalidade, né? Do brasileiro. Eu tava vendo alguns dados que antes não se tinha esse hábito do brasileiro estar investindo. E com esses investimentos, cada vez mais o brasileiro tem tirado o dinheiro da poupança, né? E tem investido em renda fixas, né? Em fundos imobiliários, né? E assim, os bancos, eles têm ali por exemplo, a Caixa tem ali os seus Mas meios não vamos de deixar de deixar o dinheiro na poupança, né, Yara? seus meios de aplicação e tudo, entendeu? Mas aí é muita gente sacando, né? Então acaba que vão dando uma segurada, né? E aí, assim, acaba que acaba que assim, o banco começa a ver também aquele cliente que já tem relacionamento. Então, assim, cria um relacionamento com o banco. Começa a qualificar mais, né? Uma das coisas que, assim, as reuniões que eu tenho com a Indiara, com os clientes, a gente bate muito na tecla, né, Indiara? Criar um relacionamento. E muita gente fica perguntando, mas o que é esse criar relacionamento? Eu tenho que fazer um novo financiamento? O que é que eu devo fazer para criar, de fato, esse relacionamento, para que o banco possa me ver com bons olhos? Pronto. Porque, assim, muitas vezes o cliente acha assim, é obrigação do banco emprestar o dinheiro. Infelizmente, não é obrigação. Não é assim, né? Ele não tem a obrigação de emprestar o dinheiro para o cliente, né? Verdade. Então, assim, ele quer um relacionamento, ele quer que você abra a conta, ele quer que você tenha o seu salário ali com ele, que você você utilize o cartão de crédito dele, faz um seguro residencial, que hoje é muito importante, né? Então, faz ali um seguro residencial com ele, cria um relacionamento com o banco, que até o momento do financiamento imobiliário facilita, né? Porque, por exemplo, o banco ele tem aquela nota, vamos dizer assim, que é o rate, né? Que é a nota do cliente dentro do banco. Então, todo esse relacionamento vai ajudar até para a sua análise de crédito. Perfeito, Indiara. Eu já tô olhando aqui as perguntas, tá? Pra ver as perguntas chegando e muitas aqui, e por incrível que pareça, muitas perguntas que chegaram, a gente veio respondendo, né? Inclusive uma que eu tô lendo agora, boa tarde, eu posso financiar um segundo imóvel, tanto com o financiamento em aberto, a gente até acabou de responder, né? Que a gente pode, desde que o banco não seja repetitivo na caixa, não posso dois na caixa hoje, né? Mas desde que eu tenha lastro ali de financiamento, você tendo né? a renda, Perfeito, excelente. Chegou uma pergunta aqui, Indiara, que eu ia até fazer para você, e é que um dos nossos seguidores acabou de perguntar, inclusive ele está buscando imóvel, está bem por dentro, tirando aqui as dúvidas sempre que possível, né, nos perguntando sobre os investimentos no Eusébio, os lançamentos do Eusébio. E uma da pergunta dele foi muito interessante, que normalmente a gente deixa essa conversa para o final, que é o quê? Mardoni, eu estou financiando imóvel, comprando imóvel, financiando, quais são os custos que eu tenho, né, com relação a essa transferência, né, com prefeitura, como é que funciona aí, Indiara? Pronto, dentro do financiamento imobiliário são 3 custos ali que você vai ter, né, que é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que você paga para a prefeitura, né. Depois da análise jurídica ali dentro do processo de financiamento, a gente gera o boleto junto à prefeitura, né? A gente faz todo esse acompanhamento, gera o boleto, manda para o cliente e ele faz o pagamento. É o primeiro imposto que é pago, certo? Cada prefeitura, cada cidade tem ali uma porcentagem dentro de valor financiado e não financiado que o cliente paga, mas é aproximadamente de 0,5% até 2% do valor do imóvel. Hoje no Eusébio, como é que está funcionando? Pronto. Falando do Eusébio, 0,5% de até 307 mil, certo? Por exemplo, estou financiando 500 mil, meu imóvel é 800 mil. Você está financiando 500, né? Então, o ITBI vai ser 0,5% de até 307 e a diferença vai ser 2%. Entendi. E aí fica esse valor. Meu imóvel é 300 mil, estou financiando 100. 100 mil é 0,5% mais 2% da diferença. Dos 200 mil. Isso mesmo. Excelente. Isso é o ITBI, que é pago para a prefeitura. O outro valor que é pago é a tarifa do banco, né? Na emissão do contrato, tem a vistoria do imóvel, que é paga, né? E a tarifa do banco. Que é a chamada engenharia. Isso, a engenharia. A temida engenharia. Vai até o imóvel, faz a vistoria, né? Vê se o imóvel é válido como garantia, né? E aí o imóvel sendo válido, segue todo o processo de financiamento.
E aí, no dia da assinatura do contrato, ele paga o restante dessa taxa, certo? Que gira mais ou menos em quanto? Depende de banco para banco? Como é que tá esse custo? Isso, depende de banco para banco. Os bancos privados têm uma média de valor, de acordo com o financiamento do cliente também. Quanto em média, Diara? Só pra gente poder deixar falando em valores, uma média, só pra gente poder... Na verdade, os bancos, na média de valor, uns R$2.000. De taxa bancária. De taxa de banco, que isso. por coincidência, até te cortando um pouquinho aqui, por coincidência, pouca gente sabe, mas acaba que a gente paga menos um custo menor com documentação quando a gente financia do que quando a gente compra à vista, não é isso? Na verdade, houve uma redução nessas taxas do banco, né? Nessa tarifa dos bancos. Era um valor mais alto e há uns 2 anos, mais ou menos, houve uma redução, para ir praticamente pela metade. Coisa né? boa. E eu lembro, na época era 4 e pouco, né? Eu lembro mesmo. muito bem disso. E aí, o outro valor que é pago é o registro no cartório, né? Você vai pegar aquele contrato, vai levar para o cartório onde o seu imóvel está registrado, justamente para incluir na matrícula a informação de que você comprou o imóvel alienado ao banco. E aí, isso tem um custo, né? No Eusébio, um registro de imóvel é mais ou menos uns 9.500, 10 mil. Mas se o cliente está com o primeiro imóvel financiado, esse é o meu primeiro imóvel financiado, então ele já tem um desconto de 50%. E cai pela metade desse valor. E vai para metade do valor, isso mesmo. Uma soma bruta, hoje, para eu comprar um imóvel, quanto eu gasto, quantos % eu me programo para pagar a documentação? Pronto, se calcula mais ou menos um valor de 5% do valor do imóvel, né? Então, assim, meu imóvel é 500 mil, então você calcula que você vai gastar de taxa mais ou menos uns 25 mil. Vai salvar troco? Chega a ser isso tudo? Não chega. Principalmente se for primeira aquisição do cliente. Primeira aquisição, né? Entendeu? Que a gente ganha esse desconto, né? Isso, já tem aquele desconto. Então, assim, primeira aquisição 5 mil, tarifa do banco 7. Então, aí fica o restante ali só o ITBI, que também não chega a esse valor total. Esse valor todo, né? Isso. Excelente. Então, assim, não é nada que assuste, né, Diara? Muita gente, às vezes, deixa... Não vou comprar, não, quando eu tenho que pagar a documentação. E tem gosto muito de dizer, sabe o que, Diara? Rapaz, a gente já está fazendo um investimento de 500 mil reais no imóvel. Muitas vezes é o imóvel da família, é o patrimônio que vai ficar para os filhos, né? É um lar que a família vai conviver, vai viver. E nada melhor do que você morar no imóvel com segurança jurídica. Então você está comprando um imóvel de 500 mil reais. Você vai gastar 20, 25 mil de documento. Eu acho assim, para a segurança do negócio, não é quase nada, né, Diara? E assim, acaba que o cliente pode até incluir esse valor no financiamento. Excelente. Olha aí, uma grande vantagem também, né? Que quem tem laço de financiamento pode incluir. Tem regras para essa inclusão? Pode incluir até 5% do valor financiado para as taxas. Que é justamente esse valor que você disse, é isso? É mais ou menos isso, né? Isso, e assim, o banco, ele faz como reembolso, né? Você faz o pagamento, mas no final ali, quando o contrato for registrado, ele libera esse valor para você. Então, assim, não tenho esse recurso, pegue emprestado ali com alguém e paga suas taxas e no final você devolve, quita. Perfeito. Só não pode pedir com o banco porque a gente ainda está em processo de financiamento, então pode comprometer, pessoal. Isso mesmo. Coisa boa, Indiara. Outra, é sempre... A gente que está na ponta da linha, eu digo a gente corretores, né? A gente escuta diversas perguntas, né? E dúvidas frequentes. E uma das dúvidas que a gente tem muito é o quê? O cliente às vezes quer comprar um imóvel pronto e ele tem uma pressa de se mudar. E o financiamento é determinante para essa mudança dele. E hoje, a gente sabe que com a velocidade da informação, né? Tipo assim, quando eu comecei a entrar... Como eu entrei no mercado imobiliário há 12 anos atrás, que eu comecei como despachante, eu ia muito a cartório para tirar a matrícula, para dar entrada em registro, para tudo precisava ir presencial. E hoje a gente tem os serviços online que nos adianta muito tempo, né? Até a matrícula a gente pagava, era 5 dias para poder ela ficar pronta. Hoje, às vezes, você paga com o Pix, às vezes no mesmo dia já tá pronta, liberada, né? Então, assim, Indiara, o processo de financiamento, hoje, em média, quanto tempo eu consigo estar com o meu imóvel registrado para que, de fato, eu possa receber as chaves? Pronto. Vamos falar assim que
Agora tem essa questão da Caixa, né? Que a gente está naquela liberação de recurso, né? Então, assim, tá demorando um pouco para assinar. Mas, atípico, né? Estamos num momento atípico com a Caixa Econômica. Mas no processo de financiamento, é para correr no máximo, tipo, do dia que aprovou o crédito, já pedindo a vistoria ali, a assinatura do contrato com o cliente, é para ser no máximo uns 20 dias. Perfeito. Certo? E aí, depois disso, vem o prazo do cartório, que também é de 15 a 20 dias. Né? Que normal, assim, eu vou puxar muito pro Eusébio, porque hoje é o nosso foco de atuação, é o Eusébio, então a gente tem mais contato com os cartórios, prefeituras, tudo de Eusébio. E, assim, pelo que eu tenho acompanhado, o cartório tem surpreendido muito, né? Tem. A gente fez, inclusive, uma operação agora, né, Diara? Tá com mais ou menos 2 dias, que era uma averbação de matrícula, que era para ser rápido. Uns 10 dias, acho que saiu em 3 dias, 4 dias. Então, assim, foi bem rápido, né? Então, assim, eu acho que não é um motivo pra gente deixar de comprar um imóvel, né? Se segurar ali mais um mês, não sei de aluguel, não sei se é na casa dos pais, mas que de fato vale a pena pra grandiosidade do passo que você tá dando, que é acho que é o grande sonho da população, né? É o seu imóvel próprio, o seu primeiro imóvel, ou o seu imóvel de upgrade. Quando eu falo imóvel de upgrade, é justamente aquele imóvel, o segundo imóvel, né? A gente compra o primeiro, a família aumenta, né, Indiara? E aí a gente precisa fazer o upgrade, que é vender o anterior para comprar um novo, ou alugar o anterior e comprar um novo, maior, se adequando sempre ao momento, à estação da família. Não é isso? Isso. E, gente, eu deixei uma pergunta coringa, agora já para os finalmente, né? A gente está se encaminhando aqui pro final. E na verdade, eu vou fazer 2. Eu ia fazer só uma, né? Mas eu vou fazer mais 2 perguntinhas. São perguntas que parecem... Uma é uma pergunta que parece ser bem direta, bem óbvia, mas nem tanto. Porque a gente ainda tem esse tipo de pergunta muito comum, de dúvida, que é justamente, Mardônio, eu tô com meu nome sujo. Eu posso financiar um imóvel? Eu posso, Indiara, financiar um imóvel hoje, tendo restrição no meu nome? Ele precisa regularizar. Ele pode ter até o crédito aprovado, dependendo do valor dessa pendência, né? Mas ele precisa regularizar. Mas muita gente acha, tô com o nome sujo, vou regularizar hoje, o banco não vai aprovar. Vai aprovar daqui a um tempo. Pode sim, pode sair no dia, dependendo do histórico daquele cliente, porque às vezes é uma conta de energia que esqueceu. Pronto, um cliente nosso que a gente já pegou em Diara. O cliente tava com uma conta de energia da casa de praia em atraso que nem lembrava mais. Isso. E era isso que estava impactando o crédito dele. Ele regulariza, saindo ali do sistema, no outro dia eu posso passar análise de crédito e ele ter o crédito aprovado. E dependendo do valor daquela pendência, sendo um valor baixo, ele pode ter o crédito aprovado até com aquela pendência ativa. Né? O que ele vai precisar fazer é regularizar. Para seguir com o processo. Isso, mas ele pode ser aprovado até com aquela pendência ativa. E tem um detalhe muito interessante, já puxando aqui para a linha do corretor, sabe, Indiara? Que é o quê? Mardônio, eu tô com o nome sujo, eu tô com restrição no meu nome. Tem uma solução para mim? Eu gosto de dizer, eu conto muito com a Indiara para isso. Vamos sentar ali com a Indiara que ela vai dar um direcionamento. Que é o quê, né, Indiara? É a gente escolher um empreendimento lançamento, um empreendimento na planta, que de fato a gente tenha tempo para regularizar a pendência, criar aquele relacionamento que você disse, né? Isso mesmo. E ter um bom histórico ali com o banco, a partir dessa tomada de decisão, né? Para que de fato, quando o imóvel estiver pronto, eu esteja apto ao crédito. Não é isso, Indiara? Você falou tudo. Criar o relacionamento com o banco e quitando ali resolvendo aquela pendência enquanto o imóvel está sendo construído. O imóvel ficou pronto, ele já vai estar todo redondinho, já não vai ter mais aquela pendência no CPF, já tem um relacionamento com o banco e não vai precisar, e vai, no caso, ter o crédito aprovado. Quando tu falas em relacionamento também, eu gosto muito de lembrar para os meus clientes que é o quê? Tem gente ainda em diário, embora seja reduzido, mas tem gente que ainda costuma fazer os pagamentos das contas em dinheiro, né? E aí parece que isso não é bom pro relacionamento, né, Indiara? Como é que a pessoa deve fazer? Assim, às vezes a pessoa tem conta, tem uma conta... Saca o dinheiro e paga lá na lotérica. E assim, isso é interessante? Porque assim, o gerente tem que ver ali que você paga as suas contas, que você movimenta aquela conta. Aquele dinheiro, tipo isso, né, Indiara? Coloca uma conta em débito automático, faz Pix, faz o seguro, movimenta. Eu trabalho numa empresa, a empresa me paga em dinheiro.
e eu não deposito. Deposite, porque ali é uma maneira de comprovar que aquele valor está entrando para você. Que entra ali na faixa do informal. Isso, né? isso mesmo. Que você, inclusive, pode até formalizar ele declarando imposto de renda. Porque é assim, isso? ele vai formalizar declarando imposto de renda. Ele vai colocar ali no imposto de renda. Mas aí o gerente vai dizer, mas e cadê as entradas na conta? Né? Entendi. Então, assim, coloca o dinheiro na conta. Recebeu em dinheiro, deposita na conta e faz as movimentações a partir dali. Inclusive, a gente tem muito caso assim, Diara, que é caso de, principalmente de vendedores, quem trabalha com vendas. Normalmente tem seu salário mais comissão, né? Essa é uma regra de mercado, mais ou menos. Às vezes o cara tem um salário de R$2.000 e comissão de R$30.000. Aí ele recebe muitas vezes a comissão em dinheiro, não deposita. Quanto é a sua renda? Minha renda é 32, mas na conta e no banco tá cadastrado 2.000. Aí nem coloca na conta, nem declara, então Então fica pro banco ele difícil não de tem aquele comprovar. dinheiro, Não né, tem como Diara? comprovar, Aí vamos supor, eu tô com esse caso, o que é que eu faço? Compro imóvel na planta, Isso. passa a colocar na conta e se prepara para declara declarar o pro imposto de renda. Perfeito. Solução para você que estava na informalidade. A Indiara acabou de nos responder. Com todos os... de novo, Indiara, foi tão bonita essa sequência que parece ser muito simples, que a gente às vezes quebra muita cabeça para isso, mas de fato é algo simples. É só um direcionamento que às vezes falta. Isso, coloca esse valor na conta, movimenta ele em conta, faz seus pagamentos, suas compras ali com ele e se prepara para declarar esse valor, né? Declara o imposto de renda. E aí o gerente vai poder ter ali toda a sua documentação completa para validar aquela renda. Completa e compatível. E compatível, que é o mais interessante. Gente, vamos lá. E agora, uma pergunta coringa, certo? Eu vou já ver se a gente teve mais algumas perguntas aqui, Indiara. Tá todo mundo curtindo aqui, ó, chegando mais perguntas. E a gente tem um aqui muito interessante que a gente deixou aqui pro final, que é justamente... Nossa, deixa eu achar aqui. Que é justamente puxado para esse lado do crédito, né? Mais uma vez. E é o seguinte. Muitas vezes os clientes às vezes entram em contato com a gente desmotivado. E aí você vai querer entender o porquê. Não, mas eu não consigo, esse não dá. Mas como é sua renda? Às vezes você vê que o cliente tem renda, né? E aí é o quê? Não, é porque já foi reprovado uma vez nesse valor. Indiara, a reprovação do crédito implica eu contratar outro ou tentar novamente o crédito? Há um tempo, como é que tu orienta um cliente quando chega na entrevista, o cliente já foi reprovado com outro CCA, né, que chama, né, com outro CCA, e aí aquela parte daquele cliente cai com você, qual o direcionamento e a orientação que você dá para ele? Pronto, primeiro é entender o motivo dessa recusa, né? Se foi pendência, vamos regularizar, vamos ver o que é que foi. Você já regularizou? Você buscou ver o que é que está impactando, né? Qual é a pendência? Justamente, é o relatório do SCR, é uma dívida em prejuízo, é uma dívida que não foi baixada, então vamos resolver. E aí, logo resolvendo, a gente já pode partir para análise de crédito. O motivo da minha recusa foi comprometimento de renda. Então, vamos ver o que está impactando. O que está comprometendo ali a sua renda, para daqui uns 30, 60 dias. Com 30 dias a gente já pode tentar de novo, porque vai ter ali aquela virada do mês, né? E aí a gente vai ver se já reduziu alguma coisa, a gente pode tentar de novo, sem problema nenhum. Tem limite? Tipo assim, eu já tentei 2 vezes, eu não posso mais tentar, o máximo é 3, existe esse... Não, limite ali pra gente analisar até ter o crédito aprovado, não tem, certo? Eu posso ficar tentando mês a mês. No caso, assim, tem as situações do correspondente, né? Da gente ficar tentando ou da agência. Mas, assim, saiu da agência, a agência tenta. Mas o ideal é a gente ter ali uma ideia, até para não precisar ficar passando tantas vezes. Eu acho que não é tão inteligente. A gente faz todo ali né? um estudo, ver o que é, o que está impactando. Seu comprometimento aqui tá alto, dessa pessoa, do casal, né? Por exemplo, o casal tá comprando, a esposa tá com comprometimento alto. Vamos ver aqui para resolver esse dela. E daqui a 30 dias a gente passa uma nova análise. Ou então, a minha recusa foi por rate, né? Acaba assim, não tem um relacionamento com o banco não aprovou o crédito. Então, vamos criar esse relacionamento, vamos abrir uma conta, vamos liberar um cartão, vamos fazer um seguro, né? Vamos movimentar, cadastrar ali um débito automático, vamos movimentar essa conta para daqui a 30, 60 dias a gente passa novamente a análise. Perfeito. Diário, tu falou de casal
E a gente tá nessa linha que a gente vem caminhando agora. Tu falou de casal também, é algo bem comum. Eu quero hoje sair daqui desse podcast com todas as perguntas, dúvidas que eu já recebi, né, ao longo da minha carreira, né, que são recorrentes. Mais de uma pessoa pergunta, mais de uma família ou mais de um casal. E voltado para casal. Mardônio, eu quero financiar um imóvel, mas minha esposa tá com restrição. Eu sou casado, tem algum problema? Impacta isso na compra do casal? Tem, impacta. Impacta sim, ela precisa regularizar. Independente da comunhão de bens, a gente é casado com separação total de bens. Mas ela é sua cônjuge, né? Então impacta e ela precisa regularizar a pendência. Perfeito, perfeito. Outra pergunta agora, até puxando interessante, tu falaste Da comunhão? Comunhão, né? De tipo de casamento. E aí tem uns detalhes, Indiara, que é questão do FGTS, até voltando. Olha só, agora vai ser uma pergunta bem interessante. Esposo e esposa. A esposa comprou um imóvel já financiado, certo? E o esposo não tem... Eles se casaram com uma comunhão parcial. E o esposo não tem imóvel ainda e quer utilizar o FGTS. Mas já são casados. Ela tem um imóvel, mas ele teoricamente, não tem. mas ele não tem. Ele pode utilizar o FGTS dele? Pode. Se ela tem ali aquele imóvel quitado, né, no nome dela, porque ela comprou como solteira, né? Então, a comunhão é parcial, então o imóvel não é dele. Então, ele pode sim, nesse novo financiamento, utilizar o FGTS. Mais uma pergunta, ele entra como primeiro imóvel ou não? Vai depender. Pode entrar como primeiro imóvel, sim. O cartório, ele... Se é o primeiro imóvel de um dos dois, o cartório aceita. Ah, é? Então, Isso. assim, não precisa ser o compra do imóvel dos dois para entrar como primeiro imóvel. Basta um dos compradores... Ser o primeiro financiado, que aí e já o cartório já dá ali a questão do desconto. E do FGTS do mesmo jeito. O imóvel é dela. Então, não... Entendi. Ele pode utilizar o FGTS. Agora, se a comunhão muda, a comunhão é universal. Então, esse imóvel é dele. Então, ele não pode utilizar o FGTS. Esse é um detalhe muito, muito interessante. Ela comprou como solteira, mas eles se casaram com comunhão Universal de bens. Então, passa ele a ser não dele, pode. ele não pode. Não pode utilizar o FGTS. E não entra mais também como primeiro imóvel. Também não. No cartório, para ter desconto. Isso. Rapaz, muita regra interessante, assim, são detalhes, Indiara, que você vai descrevendo, que fazem justamente... É muita coisa, né? Muita Muitos coisa. detalhezinhos. E faz a diferença na hora. Porque tu tá falando aí, eu já tô levando aqui para os clientes que estão em andamento. Sim. Né? O que é que eu posso direcionar, o que é que eu posso esclarecer, né? Por isso que é bom a gente ter essa comunicação entre o corretor e o correspondente direto, justamente para ajudar nos fechamentos das vendas, né? Porque muitas vezes o cliente acha que não pode, né? O corretor ali acha que o cliente não pode, mas o corretor estando informado, ele vai conseguir. E que ele conte sempre com essa assessoria, né, Indiara? Porque eu gosto muito de direcionar, tipo assim, existem os especialistas. Eu sou especialista em imóveis no Eusébio. Não sou especialista em financiamento. Então, pra mim, eu posso achar Marca ali uma reunião. que um imóvel que não consegue, e quando você entra na mesa com você já tem uma solução. Isso né? mesmo. Então, é sempre bom o amigo corretor também estar próximo do correspondente bancário, sempre marcar reuniões e nunca dar negativo de primeira, né, Diária? Sem tentar. A gente só sabe, de fato, se um crédito vai passar ou não, tentando, juntando a documentação. Indiara, me dá uma dica. Quero financiar um imóvel hoje. Qual a documentação básica que eu devo ter em mãos? Pronto. Manda documentação RG, CPF, comprovante de residência, né? E documento de estado civil. Documento de estado civil, sou solteiro, certidão de nascimento. Sou casado, certidão de casamento, né? Manda a documentação e a documentação de renda, né? O que é? Como é a sua renda? É contra-cheque? Manda os 3 últimos contra-cheques. É declaração de imposto de renda? Manda a declaração de imposto de renda, manda os extratos de conta, manda tudo completo. É melhor ter documentação sobrando do que faltando. Porque tudo vai auxiliar nessa aprovação. Excelente, excelente. Indiara, a gente está aqui recebendo mais umas perguntinhas e eu vou dar esse espaço aqui para que a gente possa dar espaço para os nossos clientes poderem, né, tirar suas dúvidas. E uma das perguntas aqui agora foi: para 2025, há expectativa de baixa de taxa de financiamento? Por enquanto, não. O que é que se fala nos bastidores, né, verdade, dos correspondentes? A gente sempre tem que acompanhar a reunião, né, do Copom em relação à Selic, né? Então, ela é que vai ali
conduzir os bancos em relação às taxas de juros, né? Por exemplo, agora, a Caixa Econômica ela não aumentou a taxa, mas ela fez essas reduções de cota, entendeu? Então, assim, não tem, a gente já sabe de alguns bancos privados que teve o aumento de taxa, né? Então, assim, acaba que a gente tem que ir acompanhando essas reuniões para ver como é que vai ficar o cenário. A gente pode dar mais uma dica? Indiara, eu quero fazer um financiamento bancário, eu tenho preferência para um banco. Como eu faço para reduzir a minha taxa nesse banco? Criar o relacionamento. Então, olha lá, a gente passou desde o nosso começo de conversa até agora, a gente está se encerrando, e a Indiara bate muito na tecla do relacionamento, né, Indiara? A gente também, hoje, a gente tem uma cultura muito de usar os bancos particulares, são ótimos, práticos, né? Tem alguns que, inclusive, cedem crédito imobiliário, é o caso do Inter, né? Ele já tem essa modalidade de crédito imobiliário, outros ainda não. Os digitais, né? Os digitais, Sim. Porém, todo o meu relacionamento é com o Banco X, tá? O Banco X que ainda não tem crédito imobiliário e eu quero contratar um crédito no Itaú. Mas o Itaú nem me conhece, né? Então, a Indiara foi muito cirúrgica quando ela fala aqui na questão do relacionamento, que de fato eu vejo na prática o quanto que isso, né, impacta na hora da obtenção de crédito, né? Quanto que isso é positivo, porque um relacionamento, ele pode reduzir ali até 1% ou mais, Indiara, de juros. Acaba que você levando ali seu salário, né, tendo um relacionamento ali com o banco, tem uma redução de taxa, tem suas vantagens. Como eu disse, até para aprovação do crédito fica mais fácil. Né? Então, tem suas vantagens. Acaba que o cliente, às vezes, tem relacionamento com um banco, com a instituição financeira, que às vezes não... É aquele digital que você, enfim, está bem distante do financiamento imobiliário. E, como você disse, que é um financiamento ali na Caixa ou no outro banco privado, e não vai conseguir, né? Assim, formaliza esse relacionamento, formaliza esse relacionamento com o banco que você deseja financiar, formaliza ele, por exemplo, com a Caixa, abre a conta, faz tudo, e que vai ficar mais fácil, vai ficar bem mais fácil seguir esse caminho do financiamento. Perfeito. Indiara, muito obrigado por ter aceito esse convite, da gente começar essa jornada de podcast. E hoje, assim, foi super enriquecedor. Você trouxe muito conhecimento, muito esclarecimento e direcionamento, né? Tanto para os corretores, né? Para estar antenado às regras, estar antenado a esses detalhes que você minuciosamente detalhou para a gente. Para os clientes que pensam em adquirir um imóvel ou estão procurando um imóvel, né? Ou querem se adequar para daqui a um ano, daqui a 2 anos, comprar um imóvel. Qual é o direcionamento? O que é que eu preciso fazer? Eu acho que você foi muito cirúrgica em todas as informações que você trouxe. E a gente quer te agradecer demais por estar aqui presente com a gente. E pela movimentação que eu tava vendo aqui no Instagram da gente, já quero um segundo encontro, então já deixa aqui o convite aberto para que você possa retornar e a gente trazer uma nova pauta, né, sobre financiamento imobiliário, claro, sempre no foco, né, no melhor para o cliente, né, no foco para ele fazer a obtenção do crédito de fato ideal para a renda dele, que eu gosto de dizer, para que ela compre de fato seja saudável. Quando eu vou escolher um imóvel com um cliente, eu gosto muito de estudar o perfil daquela família, né? Que é justamente para aquela compra ser saudável, para que ele entre no lar dele, tenha saudade de voltar para cá, tá no trabalho, não veja a hora de chegar em casa. Isso é muito satisfatório, né? Para um pai de família, para uma mãe, né? Ou até para os filhos também que estão no colégio. Eu tô doido para chegar em casa, porque eu tenho meu espaço, eu tenho meu jardim, minha piscina, ou seja, o que for, né? Que os familiares, o estilo de vida daquelas famílias, tá bom? E a vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado pela audiência. Esse foi apenas o primeiro encontro da gente, né, aqui no podcast da Up Imóveis Eusébio, e já deixa aí nos comentários qual a sugestão, né, da próxima entrevista, do próximo assunto e conteúdo que a gente pode trazer para vocês, para que de fato a gente faça diferença na busca de vocês, no investimento imobiliário, tá? E claro, sempre direcionando para a melhor cidade do Ceará, que é o Eusébio. Muito obrigado, não esqueça de curtir esse vídeo, de seguir o nosso canal, porque eu tenho certeza que se você gosta do mercado imobiliário, ou você de fato está sempre buscando informações, esse vai ser o seu canal de informação, tá bom? Obrigado, Indiara. Até a próxima. Valeu.